Eu sou uma mulher cis, de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos, lisos, na altura mais ou menos dos ombros. Eu estou sentada em uma cadeira de rodas. Eu tenho 95 centímetros de altura, tenho algumas deformidades nos membros superiores e inferiores. E neste momento eu estou usando uma blusa cinza com alguns dizeres na frente em preto, uma blusa de manga curta, e estou usando um batom vermelho, que é uma das principais características quando a gente fala sobre maquiagem. É um chamariz que eu utilizo, e isso demonstra muito o meu espírito. Quando eu estou de batom vermelho, eu me sinto mais poderosa, me sinto bem, me sinto confiante. Eu sou Heloísa Rocha, sou jornalista, idealizadora de um projeto Moda em Rodas e sou uma solar. Boas-vindas! Estou aqui agora, mais uma vez, né, Lô? Que a gente já participou de uma sessão juntos, na época da pandemia ainda, lembra? Com Heloísa Rocha, minha amiga, minha irmãzinha aqui, minha companheira de trabalho e uma solar. E eu quero dizer que a gente está aqui no Pode Incluir, Vozes da Inclusão, que é da Consolidar Diversidade nos Negócios. E eu sou Marcelo Pires, sou o CEO e fundador da Consolidar Diversidade, sou um homem branco, uso barba cerrada, cabelos pretos, olhos castanhos e tô com uma camisa branca com listras aqui, azul escuro e azul claro. Elô, seja bem-vinda. O prazer é todo meu, Marcelo. Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez juntos. A gente tá juntos bastante vezes agora, né, Elô? A gente tá com essa ideia dos solares, a gente tem trabalhado bastante juntos nas empresas. E eu queria primeiro, mas antes de falar de solares, eu queria começar a mostrar para esse mundo aí fora. Eu sei que você já é conhecida, mas tem sempre alguém que não conhece a gente, né, Elô? Então eu queria que você falasse quem é Elô. Dizem que a coisa mais difícil de se responder é quem é você, né? E parece ser tão fácil, porque é a primeira pessoa que a gente se conhece, somos nós mesmos, depois nossos pais. Eu posso dizer que Heloísa, no formato mais amplo, é uma jornalista que um belo dia teve um insight de criar um projeto dedicado à moda inclusiva, ao resgate da autoestima feminina. E quando eu falo resgate da autoestima feminina, eu falo da mulher com deficiência, especialmente. E como jornalista e comunicadora, de promover uma nova concepção desse corpo com deficiência. Esse corpo que ainda é visto de forma muito capacitista, que é o preconceito que a pessoa com deficiência vivencia por conta da sua deficiência. E esse corpo ainda é tratado dessa forma na mídia, na sociedade, na publicidade, na moda. E eu acho que estamos em 2023 e já é hora da gente mudar essa visão, esse olhar, né? E aí, se eu for falar a Heloísa internamente, eu acredito que é uma pessoa... Eu gosto de falar uma frase que eu acho que quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, é que eu faço jus ao meu sobrenome, Rocha. Então, eu acho que é uma fortaleza. É uma pessoa forte, apesar dos seus 95 centímetros de altura, de ter uma fragilidade óssea, é uma condição rara que se chama ossos de cristal, mas internamente, psicologicamente, eu acho que é uma fortaleza por si. Claro que com seus altos e baixos, como todo mundo. Não pense que quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo acha que Heloísa é uma pessoa positiva 100%, porque ninguém é. Todo mundo acorda bem, tem dias que a gente acorda mais ou menos, mas a gente tem que
entender que a gente está aqui para alguma coisa, para alguma missão, para mudar alguma coisa. Então, como você, Marcelo, como muitas pessoas que também estão no Solaris ou em outros projetos, ONGs, instituições, empresas, eu acho que todos nós aqui nessa vida temos uma missão. Não sei se a minha missão é a comunicação ou é a moda, mas eu estou tentando já há alguns anos. Elo, e é legal quando você começa a fazer a tua autodescrição e você fala do batom vermelho, né? O quão importante isso, né? Para esse toque de moda, que você é moda, né? Eu te vejo... É engraçado quando você falou, né? Quando perguntam para mim quem eu sou, é muito difícil responder, não é? Mas, olha que interessante. Você tem uma versão sobre você, eu tenho uma versão sobre você, quem está nos vendo aqui tem uma versão sobre você. Então, a gente tem várias versões sobre nós, né? É engraçado isso. E eu te vejo como uma mulher elegante pra caramba. Sacou? Então, assim, é tudo muito ligado em como que as pessoas se colocam. Eu vejo Heloísa uma mulher elegante. Muito obrigada. E é isso mesmo. E assim, eu queria que aproveitasse isso, Elo. Conta um pouquinho de onde veio essa ideia do Moda em Rodas. Como é que você começou com isso? E eu sei o quão importante isso. Eu diria para todas as mulheres, não é só para mulher com ou sem deficiência, acho que para todas as mulheres aí, se conectar com essa beleza, né, que você traz na banca, né? Conta pra gente, como é que nasceu esse projeto? O projeto ele surge de uma inquietação minha, na realidade. Eu sou jornalista por formação, então eu trabalho com público. E aí você falando, né, Marcelo, você utiliza o batom vermelho como uma característica. E muito porque a sociedade, quando se depara com uma pessoa com deficiência, ela olha primeiro a deficiência, ela não olha as outras características da pessoa. No meu caso, é a cadeira de rodas, que sempre se sobressai. Então, quando eu coloco um batom vermelho, é para tentar balancear esse olhar que a pessoa, à primeira vista, tem de mim. Porque a gente faz uma avaliação quando vê a pessoa e já julga de uma forma que nós não deveríamos fazer. Mas é instintivo, não é uma coisa que a gente às vezes faz porque quer. Então, eu utilizo a moda de uma forma com que as pessoas não olhem a cadeira de rodas, não olha a minha estatura, não olha as minhas deformidades. E como eu trabalho com público, isso é muito importante. Eu sempre falo, como é que a sociedade iria ver essa jornalista se ela estivesse usando uma roupa que não chamasse atenção? Se ela estivesse usando uma roupa de acordo com o meu tamanho, que é de um tamanho de um departamento infantil. Será que teria a mesma percepção? Será que levaria da mesma forma a sério? Haveria como uma profissional? Então, eu sempre utilizei a moda como esse cartão de visita. Foi uma coisa que foi fundamental para a minha carreira, para eu ganhar não vou dizer status, mas para eu conquistar respeito, né, respeito nas relações, não dentro da redação, mas também fora da redação. E a partir daí, eu percebi que muitas mulheres com deficiência, elas tinham muita dificuldade de encontrar o seu estilo, de conhecer os seus corpos, e muito porque não existia até então, quando eu estou falando 2016, 2017, não existia a representatividade da pessoa com deficiência nesses espaços. A gente estava tendo um boom de influenciadores, de pessoas que falavam sobre moda, traziam dicas de moda, mas não eram pessoas com deficiência. Hoje, 2023, essa realidade mudou bastante. Mas quando eu criei o Moda em Rodas, eu percebi isso. E eu percebi que eram mulheres que elas viam certas roupas, viam certas tendências e falavam, isso não é para mim. Porque elas não se sentiam aptas a estarem naqueles lugares. E isso influencia em uma cadeia emocional muito grande. Tudo, né, Elô? Tudo.
elas têm dificuldade de se apresentar no trabalho, elas têm dificuldade de se apresentar socialmente numa rede de amigos, elas têm dificuldade de iniciar um relacionamento e por aí vai. Então, a moda, ela não é futilidade apenas, ela é uma construção, uma capa que a gente veste que está muito ligada a quem gostaríamos de mostrar para a sociedade e a também sobre aquilo como estamos nos sentindo. Então, a roupa, ela diz muito sobre isso. E é o local onde você pertence, que muitas vezes você vê uma tribo, uma rede, um grupo, quase todo mundo está vestido semelhante. Então, a moda tem muito isso. E, claro, tendência, a época, tudo isso vai mudando. A política também está envolvida com a moda, a música, vários fatores. E aí surgiu Moda em Rodas, tentando ser mais objetiva. Primeiro eu trazendo meus looks, as dicas de moda. Então eu compartilho todo aquele conhecimento que eu obtive ao longo da minha vida para as pessoas, em especial as mulheres com deficiência. E dali o projeto foi crescendo. Então, dos looks, ele foi começando a ter uma produção de conteúdo para falar sobre assuntos envolvendo a moda e a beleza inclusiva, que na minha concepção como jornalista até então, não é discutido com mais profundidade. Elo, é demais escutar você. E assim, eu estava falando assim, a gente teve um outro podcast nosso que a gente falou com o Roberto Tranjan e eu falava sobre esses guetos que você fala, né? Quantos guetos tornam as pessoas excluídas? Porque você inclui alguns que têm por semelhança, por viés de afinidade, não é? Tem aquele viés de afinidade e exclui aqueles que não se parecem. E quanto você consegue entrelaçar, né? Você tira essa capa da questão da pessoa que teoricamente não se apresenta socialmente, como você coloca, e também numa apresentação comercial, numa empresa, para arrumar um trabalho, esse tipo de coisa, de modo que se consegue fazer uma ponte nessa relação. Isso é divino, tá, Elo? Eu gosto muito dessa tua pegada. E eu queria aproveitar e dizer, tem uma visão muito capacitista no mundo ainda. A Consolidar trabalha muito com vieses inconscientes, a gente percebe isso. A gente faz sessões nossas, por exemplo, a gente coloca uma foto de uma imagem de uma pessoa, e aí você coloca, e aí, o que você vê? E a pessoa completa com os 3 pontinhos, via de regras, todo mundo vê a mesma característica, né? Já está no nosso subconsciente, todas as informações que parece que estão por vir. Então você fala, como você falou, você fala cadeira de rodas, 3 pontinhos, muita gente vê mais a cadeira de rodas do que o sujeito que está sentado sobre a cadeira de rodas. Então assim, eu queria explicar para esse povo todo lindo que está vendo aqui a gente, né? No Pode Incluir, Vozes da Inclusão, queria explicar um pouquinho para eles essa relação de como é complicado o capacitismo, que muita gente ainda nem sabe o que é capacitismo, né? Talvez a gente pudesse explicar aqui hoje um pouquinho do que é capacitismo, que as pessoas às vezes nem fazem ideia do que é isso, e também o quanto é doído o capacitismo, né? Conta pra gente, Lu. A palavra é capacitismo, e se eu não faltar alguma informação na minha explicação, você me ajuda, que você é excelente nisso, Marcelo. A gente vai juntos. A palavra capacitismo, ela vem de capacidade. Então, é quando a sociedade, ela vê uma pessoa com deficiência e ela julga que ela não é capaz por conta da sua deficiência, não é capaz de ter uma família, não é capaz de exercer uma atividade, não é capaz de estar em um show se divertindo, não é capaz de pagar suas contas e por aí vai. É quando você acredita que a deficiência é um empecilho para ela de se desenvolver socialmente. Perfeito. Eu explico dessa forma. Não, e tá lindo. E assim, até uma coisa legal é assim, o capacitismo ele tem a ver também não transformar a pessoa com deficiência, que nada mais é legal que a gente fala isso, né, Lu? Porque via de regra, ainda, por falta de uma cultura e informação, né, as pessoas ainda chamam as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, às vezes as pessoas chamam elas de pessoas normais, que não é o jeito
bom pra se dizer, né? Porque quem é normal, né? A pergunta é, eu costumo dizer nas sessões, né, Elo? A gente costuma dizer na cultura da Consolidar, assim, de pertinho, ninguém é normal. Né? Ninguém é De normal. pertinho, eu até brinco, às vezes tá na tela, pessoa, presencial ou virtual. De pertinho você é normal? E o pessoal, não sou. Então, assim, a gente costuma dizer que a característica da pessoa com deficiência, e se a pessoa não tem deficiência, a característica é uma pessoa sem deficiência. Exatamente. Simples assim. E quando a gente coloca o capacitismo nisso, ou a pessoa, geralmente uma pessoa sem deficiência, com pouco entendimento sobre o fato, ela coloca a pessoa com deficiência ou como uma visão de super-herói, ou como uma visão de coitadinho, né? Exatamente. Então tem complica os dois lados, lados, né, Lô? Complica os dois lados, porque não é nem super-herói nem coitadinho. Chegar a fazer um comentário pra uma pessoa que chegou na empresa, falar assim, nossa, como você que é uma pessoa cega chegou aqui e pegou 2 conduções. Ou, por exemplo, eu estava tão mal, mas vi você trabalhando Fiquei e vi feliz. que eu fiquei feliz. Não é? E a pergunta e aí também a questão de eu acredito que você só consegue fazer determinadas coisas, mas não pergunta para a pessoa se ela consegue ou não. Então ela cria um estereótipo onde na miragem dela, que não é uma imagem real, né? É uma miragem, não é uma coisa real. Não existe. Ela imagina isso. É uma Porque imaginação. a questão do assistencialismo, Exatamente. há muitos anos, está atrelado à pessoa com deficiência. Exatamente. É uma questão, infelizmente, estrutural. E aí eu falo, porque assim, o capacitismo, existem vários tipos de capacitismo que renderia 3, 4 episódios desse podcast. Com certeza. Teremos mais, né, Lu? A gente vai fazer mais, né? Com certeza. Mas a questão, por exemplo, a questão da falta, a barreira arquitetônica das nossas cidades faz com que as pessoas com deficiência não circulem, não frequentem todos os ambientes. Exato. Aí a falta dessas pessoas estarem presentes, da presença dessas pessoas, faz com que a sociedade não se não Entrelace, conviva. né? Não Não entrelace. conviva. Por não conviver, ela acaba ainda tendo essa visão errada, esse preconceito, né? E é uma coisa que eu gosto quando a gente conversa nas nossas reuniões da Consolidar, né, nos preparos das entregas dos solares. Eu gosto muito quando você fala assim, você sabe uma coisa que eu sempre fico atento, eu tô imitando você falando agora aqui, né? Muitas das vezes, eu como repórter, Elô, né, como jornalista, muitas das vezes quando me chamam para fazer alguma coisa, ele está linkado com temas relacionados à pessoa com deficiência. Porque, quer dizer, a própria organizadora que contrata, né, já tem uma visão tipo assim, olha, a Elô pode falar sobre esse assunto. Legal, tá no lugar de fala. Mas não é só isso que você pode falar, né, Elô? Você não precisa falar só de Paralimpíadas, né? Você pode falar sobre Olimpíadas, não é? Posso falar sobre qualquer coisa. E tem uma questão assim, o que é lugar de fala, né, Marcelo? Exato. Nem toda pessoa com deficiência tem lugar de fala para falar sobre a vivência da pessoa com deficiência. Ela sabe sobre a vivência dela, mas ela não sabe falar sobre o que é capacitismo, o que são barreiras estruturais, atitudinais, tem que ter um conhecimento sobre essa questão. Você que trabalha muito com diversidade e inclusão, você pode ter um lugar de fala, não sobre o que é ser uma pessoa com deficiência, mas o que é conviver com uma pessoa com deficiência, o que é estar falando para empresas com pessoa com deficiência. Porque se for assim, então mulher só vai falar, a gente só vai falar sobre feminismo quem for mulher, só vai falar sobre racismo quem for preto. Então a gente tem que entender essas questões. Então, lugar de fala é quando você também tem conhecimento, você tem estudo e você quer defender aquela bandeira. Tem pessoas com deficiência que preferem, não quero falar sobre essa questão. E ela tem todo o direito. Não é porque ela tem uma deficiência que ela precisa falar o tempo todo só Ser uma sobre diversidade. No assunto, né? Não é isso. Ela tem que ter vontade para falar. Eu falo sobre moda inclusiva, mas eu não tenho lugar de fala para falar sobre Paralimpíadas, Jogos Paralímpicos. Por exemplo. Eu não consumo esse tipo de informação. Elô, que lindo. Pode completar. E aí é aquela questão, não é, a pessoa
E aí, só finalizando, a pessoa com deficiência, quando ela compra um jornal, vamos dizer, ou abre um portal, ela não vai ler só sobre cadeira de rodas, rampas, elevadores, bengalas, andadores. Ela quer saber quanto está o dólar, Economia. a cotação. Ela quer saber como é que está as novas políticas da guerra da Ucrânia. E por aí, ela quer saber sobre moda, ela quer saber sobre a fofoca dos artistas. Então, a pessoa com deficiência, não é porque ela tem uma deficiência que ela só vai consumir aquilo. Se resume àquilo, né? Exatamente. E tem que entender que cada pessoa com deficiência tem o seu tipo de vivência, tem os seus gostos, tem suas aptidões. E é uma questão assim que eu já entro nisso, mas quase outro assunto, é que todo mundo pega as pessoas com deficiência e joga tudo numa mesma caixinha. Não sei se isso já aconteceu quando você está fazendo algum trabalho com alguma empresa. Aí faz a comparação, fulano e fulano tem uma deficiência, mas são tão diferentes. Claro. Lógico. Claro, elas vêm de famílias diferentes, elas vêm de educação diferentes, elas vêm de gostos diferentes, elas vêm de gênios diferentes. Então, tem que entender que há pessoas com deficiência que são como Heloísa, mais comunicativas. E há pessoas com deficiência que são extremamente tímidas. E é legal, né, Elo? Porque a pessoa com ou sem deficiência é só mais uma característica. O que é legal é assim, se você coloca como só mais uma característica, você vai ter cada um com a sua versão, cada um com o seu jeito. Então, é o que você falou, pessoas com deficiência, tem pessoa gente boa, tem pessoa que não é tão educada. Tem de tudo. Assim como pessoa sem deficiência, tem pessoa gente boa e também não tão educada. A questão da deficiência ou não muda, né? A personalidade, não muda o comportamento, entre outras coisas. E é muito legal quando você fala isso, Elô. Eu gosto muito disso. Uma coisa que é uma observação assim que eu fico lembrando em alguns clientes que a gente já esteve juntos, né, por conta dessa cultura que a gente criou, os Solaris, é assim, eu fico vendo o empoderamento que você tem quando você está comigo lá e a gente faz uma dobradinha boa, né? A Consolidar faz uma dobradinha boa, né, com os Solaris. Você primeiro falando sobre a importância da diversidade e inclusão e eu como uma profissional com deficiência, falando sobre os meus pensamentos a respeito sobre essa inclusão. Gente, vocês têm que ver, contratem a gente aqui, chama lá, fala com a Sandra lá na Consolidar, porque assim, dobradinha aqui vai bem, né? A gente já foi na Zara, já foi na Volo. Já foi alguns clientes assim que a gente referenciou. Bom, Reatec, agora a gente vai falar Reatec, que bom que você falou. Porque Reatec a gente vai estar lá com todo o time do Solaris, na Reatec esse ano. E a Consolidar aqui, eu representando a Consolidar, estou como conselheiro da Reatec, é uma honra, né? Tem um podcast também que a gente está entrevistando o Maurício Macedo, que é o CEO da Reatec, da Feira Milano, que é dona da Reatec no Brasil. Então, assim, vamos falar de Reatec? Vamos falar. Porque Reatec é uma baita de uma feira, é uma coisa assim que inspira, né, muita gente. Eu diria o seguinte, vou viajar, é a maior feira da América Latina voltada a esse tema, não é? A tecnologias, não serviços destinados à pessoa com deficiência. Posso dizer que é a maior da América Latina? Acho que sim, né? Acredito que então, sim. Olha que legal. Então, a gente está falando de Reatec também e que você vai estar com a gente lá, né, Elô? No grupo do Solaris, a gente vai ter um papo lá, vai ser muito legal. E entre outros painelistas que a gente está levando. Conta um pouquinho da tua experiência com a Reatec. O que você acha? Você acha qual a importância que a Reatec tem num país como o nosso? Eu já frequentei várias edições da Reatec, muito antes de te conhecer, muito antes de ser uma Solar. Fiquei até com ciúme agora. E eu acho assim, a importância não é porque vai falar só sobre produtos para pessoas com deficiência. Eu acho que é uma oportunidade, primeiro, de empresários que querem trabalhar com esse segmento e não sabem como. Então, uma oportunidade, você está numa feira enorme, com vários temas que estão sendo discutidos para este público e de você trocar ideias. E o público, a pessoa com deficiência, de diversas deficiências, estão lá circulando na Reatec. E você conversar com esse público, muitas vezes
eu vejo que as empresas querem trabalhar, mas não conversam. Sim. E aí lançam um produto que às vezes não é, ou um serviço que faltaria algumas modificações para se tornar útil para aquele consumidor, né? Então, eu acho que o primeiro é isso. Não é uma feira só para a pessoa com deficiência ir lá comprar cadeira de rodas ou carro adaptado. Muita gente tem ainda essa visão. Eu acredito que é uma oportunidade de empresários e pessoas que querem trabalhar neste ramo e não sabem como, e conhecer diferentes tipos de deficiência. Até porque diversidade e inclusão nunca esteve tão na moda, né? Oi, Eloy, você sabe que é engraçado que às vezes a gente está em sessão, né? Você comigo também e com todos da Consolidar, a gente está em sessão e muita gente tem confusão quando você fala assim, né? Diversidade na moda. Você sabe que tem muita gente ainda, e eu não estou falando assim, estou falando de gente que deveria saber, que ainda tem dificuldade de entender a diferença entre diversidade e inclusão, né? Você sabia disso? A turma não sabe explicar. Tem hora que eu chego e falo assim, ó, eu sou um homem branco, hétero, né, filho de português, né, casado com uma mulher, tenho filhos, tenho um golden, né, eu sou a família Doriana. Aí eu pergunto assim, eu sou diversidade? Eu faço parte da diversidade? O pessoal fica assim, às vezes não. Eu falo, peraí, eu sou parte da diversidade, porque diversidade somos todos nós. Então assim, para entender, gente, basta nascer no planeta Terra, que somos diversos. Sacou? Basta nascer no planeta Terra que somos diversos. Agora, inclusão é como a gente faz a ruptura através desses guetos que se separam ao longo da história da nossa vida, né? Porque é muito natural da humanidade também a gente se procurar em guetos por similaridade. Tem o tal do viés de afinidade, né? Então, assim, o cara tem algum viés que conecta com ele e ele acaba tendo uma amizade maior com aquela pessoa. Tem algum erro nisso? Não é errado isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando você só anda com aquelas pessoas muito parecidas com você e você não consegue entender, né, o lugar do outro, não consegue entender a outra pessoa. Que é muito que o algoritmo das redes sociais fazem hoje. Nossa, Elô, eu falava numa gravação que a gente fez com o Roberto exatamente isso. Hoje tem muita gente que imita o algoritmo. Em vez do algoritmo imitar a gente, muita gente imita o algoritmo, não é? Porque a pessoa quer só agradar a outra pessoa, não fala às vezes o que tem vontade, o que precisa falar, e não vai ficar chateada comigo, então eu vou mandar. Isso acontece com qualquer questão, política, cor e tudo mais, né? Então é muito legal a gente saber, Lô, que a gente consegue estar nesses podcasts aqui nossos, a gente conseguir passar minimamente uma orientação das pessoas entenderem que todos nós somos diversidade. Diversidade não é só os grupos minorizados, né? Ou minoritários, como eu falava antigamente, né? Que eram grupos pequenos, e nem minorizados, né? Porque você pega hoje pessoas da comunidade de pessoas pretas, você tem mais da metade da população brasileira. Mulher, antigamente era considerada... Mulher também. Era considerada grupo minoritário, né? Agora é minorizado, talvez, mas assim, mais da metade da população. Exatamente. Então, assim, muito legal. E é fundamental a gente desejar incluir. Porque a diversidade só dá uma música boa quando a gente inclui. A gente aprende quando a gente convive, conversa com pessoas que têm pensamentos e vivências diferentes das nossas. Não que a gente tem que colocar esses pensamentos para a nossa vida. Tem coisas que você deve pensar que eu devo pensar diferente, e isso faz parte de viver em sociedade. Mas é interessante que a gente rompa essa bolha que existe entre um e outro, até para a gente expandir, porque senão a gente nunca vai evoluir. Então, se a gente quer evoluir socialmente, a gente quer evoluir profissionalmente, a gente quer evoluir que a nossa família evolua, nossos filhos. Consciência, né? Consciência. Então, isso tudo faz parte do aprendizado.
Porque eu tenho certeza, Marcelo, você tem uma vivência que você está passando para os seus filhos, que seus filhos ainda vão ter outras vivências que talvez você não tenha, e que ele pode passar para você e vai passar para os filhos, seus netos, né? Hoje, futuramente seus netos. Então isso é importante, o conhecimento. E assim, as redes sociais não é que elas são ruins, é a forma como a gente vai utilizar. A gente está aqui nesse podcast que vai ser compartilhado na internet, que vai ser visto por muitas redes sociais e plataformas, e é uma oportunidade de expandir o conhecimento para mais pessoas que elas não teriam oportunidades, a depender de onde elas estejam, a depender, elas não teriam, talvez, nunca foram tocadas sobre esse assunto, ou então gostariam de aprender, mas nunca tiveram oportunidade. Então, a internet, ela tem isso, de expandir o conhecimento de uma forma mais democrática. Agora, cabe a nós, que está do outro lado da tela, como vamos utilizá-la. Perfeito, é uma ferramenta que está posta, né? Se a gente quer se utilizar de bobagem, ela tem. Se quiser se utilizar de coisas boas, também tem. É uma faca. Uma faca a gente pode utilizar para cortar um alimento e a gente sobreviver. Ou também a gente pode utilizar para machucar o outro. Como é que você quer utilizar, né? Não, perfeito, perfeito. Oi, Lu, é legal a gente estar falando aqui, né? Eu queria trazer uma pergunta para você mágica. Você lembra que a gente fazia naqueles nossos pods, né, os lives virtuais, né, na época da pandemia, inclusive, que lembra que o pode incluir, ele vem dessa raiz que a gente lança lá atrás, né, da Vozes da Inclusão, e a gente tinha algumas perguntas que a gente fazia. E eu acho que eu fiz alguma, e é legal, gente, que a gente não prepara muito aqui, não. Aqui vai fluindo. Vai fluindo, né, Lu? E tinha uma pergunta que eu fazia, são duas perguntas, né? Um medo, você lembra? E depois a gente ia falar de um desejo. Topa fazer isso aqui ao vivo, aqui para essa galera? Top. Então vamos lá. Um medo da Elo, de tudo isso que vem hoje na sociedade, a cultura do mundo, o que tem acontecido na tua percepção, um medo da Elo em relação Elo, com o mundo. O medo hoje em dia eu tenho o ódio. Porque enquanto a gente carrega ódio, independente do que for, a gente só está levando à destruição da humanidade. Então, meu medo é o ódio. Enquanto ainda o ódio sobressair, e a gente vê cada vez mais pessoas, eu odeio isso, eu não gosto, eu não quero, não tô afim, sabe, esse não, eu acho que a gente não está indo para o caminho certo, a gente está regredindo. O Eloy, parece que o ódio, ele ecoa, né? Eu nem sei se é tão grande como a gente vê. Porque assim, eu imagino que tem mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim. Mas o ódio, ele tem um potencial de ecoar grande, né? Ele parece que é tão grande esse negócio, né? Porque eu acho que, a depender como a gente noticia, não estou falando de jornalismo, né? Estou falando da sociedade em si. Quando a gente tem algum fato de ódio, algum acontecimento envolvido ódio, parece que ela ganha uma projeção muito maior. Exato. Do que, às vezes, uma atitude de amor. E eu acho que é porque a sociedade, desde que o mundo é mundo, o sangue vende. O sangue vende, as pessoas querem saber, sei lá, morreu alguém, um artista. Primeiro quer saber, morreu como? Mas não quer saber quem foi aquela pessoa que morreu, entendeu? E geralmente nem sabem ele quando uma versão, de repente, se ele teve a oportunidade de ser um idoso, o cara estava esquecido lá fazia muito tempo, ninguém falava da vida dele, e daqui a pouco ele morreu, virou uma grande comoção, né? Exatamente. E aí tem o etarismo, que não é uma pauta nossa, mas é aquela questão, né? Depois de uma certa idade, a pessoa parece que já não presta para mais nada. Então tem várias coisas, mas para mim o ódio é uma questão que eu tenho ainda muito medo. Porque em vez da gente... A gente viveu... Não faz muito tempo, uma pandemia. Então, eu achava que depois da pandemia, o ser humano iria voltar... Acho que todo mundo teve essa esperança, viu? Fortalecido, mais empático, a palavra de amor, paz, iria prevalecer. E a gente vê que as coisas
meio que voltar no que era antes da pandemia, e em algumas situações até pior. Tem razão, é incrível, né? Uma coisa que... E perdemos uma grande oportunidade, né? Que diz a lenda que quando a gente tem um problema coletivo de ordem mundial, a natureza humana, ela geralmente se conecta para se fortalecer contra esse problema coletivo. E sobreviver, né? E olha, a gente tinha toda a oportunidade de usar, inclusive, as redes sociais para fazer essa conexão coletiva mundial e a gente não está conseguindo, né? Não conseguiu. Passamos mais uma fase aí, talvez. Ainda há tempo. Eu acho que sim. Não é uma sociedade perdida, né? Mas eu tenho medo do ódio. Por mais que a gente está construindo muitas questões, por exemplo, o meio ambiente é um tema que é muito discutido, ainda bem, antes tarde do que nunca, mas eu tenho muito medo do ódio. E aí tem depois o sonho, né? E o desejo, eu quero saber qual o teu desejo. Imagina assim, e até pensando assim, nesse sonho, projeto que a gente tem juntos dos Solaris, né? O que você imagina assim que a gente possa... Talvez seja uma terceira pergunta essa. Eu acho que um teu desejo pessoal e depois assim, o que você vê da gente de forma coletiva, porque isso aqui é um projeto ambicioso, né? De um modelo coletivo para a gente fazer uma forma de uma economia mais potente, mais unificada. Conta para mim, 2 perguntas então. Eu, Elô, o meu desejo e como que a gente vê essa versão Solaris engatados. Eu não quero parecer tão utópica, mas eu acho que o meu desejo é que não existam mais barreiras. Então, eu como uma pessoa com deficiência, eu espero viver em um ambiente, em locais em que o ir e vir não seja um problema mais para mim. Que hoje a gente tem ferramentas, a gente tem estrutura, a gente só não aplica elas. Então, e não só as barreiras físicas, mas as barreiras digitais, as barreiras atitudinais. E não é só para a pessoa com deficiência. Quantas pessoas de geografias diferentes, de religiões, de línguas, elas enfrentam barreiras para pertencer em alguns lugares. E aí, muitas vezes, é por conta da atitude, né, da sociedade. Então, eliminar as barreiras, eu acho que todas elas, e são várias, não é só colocar uma rampa numa calçada, mas eu acho que a gente, eliminando elas, a gente consegue realmente viver em um mundo em harmonia e realmente onde a diversidade ela vai prevalecer. Prevalecer, que eu digo assim, qualquer espaço, pessoas de qualquer tipo, pessoas estão ali dentro. Sensacional. E antes de você responder a outra, eu fui entrevistado num podcast com o Ricardo Jordão, e recentemente, e eu fiz uma promessa ao vivo lá para ele, viu, Elô? Fiz uma promessa dizendo que o meu papel era realmente finalizar com isso tudo que você acabou de falar. Falar assim, contribuir para a sociedade aqui, para que não tivesse mais barreiras, que a gente tivesse que mudar de assunto. Que é consolidar aqui o grupo de Solaris, nós, Elô, poderíamos falar sobre outra coisa, sobre humanidade nas relações, mas que a gente acabar com essa barreira que tem entre gente, né? A gente está tentando ir para outros planetas, mas a gente ainda não consegue. Resolve o problema daqui, né? Entre a gente quer ultrapassar as barreiras intergalácticas, mas não consegue eliminar aqui as barreiras sociais. Perfeita colocação. E Elô, e assim, beirando já um caminho do nosso ida para o encerramento aqui, uma conexão que você faz com quão importante é essa relação com os Solaris, como que a gente pode, de forma coletiva, contribuir com essas empresas? O que vem no teu coração? Assim? Eu acredito que o Solaris, ela é uma mãe, é o sol, né, que ilumina. Então, ela é uma questão, ela não vai falar só sobre pessoa com deficiência. Que eu acredito, né, Marcelo, que muitas pessoas olham para você, mas ele só vai falar sobre pessoa com deficiência. Não, é um espaço onde nós temos os Solaris, que são especialistas profissionais de diversos segmentos. E há pessoas com deficiência dentro da Solar que falam sobre assuntos específicos.
Então, eu acho que é uma oportunidade para uma empresa que quer trabalhar em diversas questões, desde que a gente está falando da arquitetura, né? Que é uma das principais. Eu vou contratar um profissional com deficiência, eu preciso saber quais modificações estruturais eu preciso. Desde questões jurídicas, desde questões ao movimento LGBTQIAPN+, desde questões atendimento, que é uma questão que eu falo muito. Eu não falo só sobre moda, moda também é atendimento. E uma das principais reclamações das pessoas com deficiência, independente da deficiência que tenha, é a forma como ela é atendida dentro de um estabelecimento. Será que seu estabelecimento está preparado para receber um cliente com deficiência? Você está vendo aquela pessoa como um cliente potencial, em que você vai ter lucros e benefícios? Ou você acha que é só mais uma pessoa que está ali, que você tem que ignorar porque ela não tem dinheiro para comprar, e sim quem está acompanhando aquela pessoa? Então, eu acho que essa conexão é uma oportunidade de uma empresa, de um projeto, uma iniciativa que quer falar sobre diversas questões que está ligado à diversidade e à inclusão, e também a outros pontos que a gente fala do ESG, né, que hoje está tão em voga, que as empresas têm que aplicar dentro. Eu acho que a Solaris, ela cumpre. E o melhor, você não precisa comprar tudo que a Solaris vende. Você pode falar, eu quero falar sobre A, B e C e acabou. Mas se você aos poucos, eu quero falar sobre A, B e C hoje, de repente você gostou, aí depois você contrata mais três produtos que a Solaris vende, outros Solaris, né, que a gente fala. Então, eu acho que é uma oportunidade, porque poucos empresas, projetos, iniciativas, hubs como o seu têm isso. O que existe é que fala só sobre um determinado ponto, mas não com uma abrangência que o Solaris traz. Que lindo. A Sandra deve estar vendo a gente aí, a Sandra Monai, da família Consolidar aí, Solaris. Acho que isso aqui dá para usar, viu, Sandra? Do jeito que ela fala. O Eloy, é tão legal como você coloca assim, isso que brilha meus olhos, porque o que a gente quer é isso, né? Você vê hoje aqui, aliás, hoje e sempre, os nossos pode incluir, né? O nosso pode incluir, e esse podcast aqui, que a gente chama de Vozes da Inclusão, ele é todo preparado aqui por um solar também, que é Dan Lima, que está aqui junto com a gente, com todo o time aqui da Salamandra, né? Tem 4 pessoas aqui. A equipe é grande. A equipe é grande. Não, e olha que legal, e aqui sai daqui, a gente vai ser... Nós somos um podcast, né? Um Pode Incluir, que ele tem acessibilidade, a gente coloca libras, a gente coloca... em português, a gente faz a descrição, enfim. Porque se a gente quer que esse conhecimento atinja a todos, a gente tem que oferecer as ferramentas de comunicação. Exato. Elô, muito obrigado. Querida, sabe aquela coisa que você não pode ser daqui sem falar? O que você gostaria de falar para esse povo todo que está vendo aqui a gente? Que você fala assim, eu não posso sair daqui hoje sem falar isso. Tem no teu coração, eu sei que é repentino a pergunta assim, mas qual mensagem que você quer deixar para todo mundo que assiste a gente aqui, que está gostando da gente? O que você diria para esse povo todo aqui? Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas uma das questões que eu gosto muito de falar é que as pessoas falam bem assim, eu não conheço pessoas com deficiência, eu não convivo com pessoas com deficiência, então, por isso que eu não sei tratar uma pessoa com deficiência. Então, é a oportunidade de você pegar a sua rede social favorita e você começar a seguir pessoas com deficiências, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIAPN+, porque tem muita gente na internet fazendo bons conteúdos. Então, muitas vezes, se você acha que você está dentro de uma caixinha e você quer expandir para falar, para entender o que é diversidade e inclusão, eu acho que você deveria repensar em quem você está seguindo, o que você está consumindo e passar a conhecer essas pessoas. Não estou falando só a Heloísa Rocha, mas se você clicar já só no site do Solaris, você vai conhecer uma constelação
Constelação. de profissionais que falam sobre diversos assuntos e uma oportunidade. Eu não estou falando só empresário, eu estou falando qualquer um. Gente, né? Gente, tem muita coisa boa. Elô, minha querida, parceira de vida, solar, tô muito honrado de estar aqui com você, viu? Uma gratidão imensa. Esse é um dos vários que a gente vai fazer. A gente vai escolher alguns outros temas aí para tratar juntos. Então eu quero agradecer aqui em nome de todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado do carinho, tá? Tamo junto e misturado. Eu que agradeço e, novamente, eu, Heloísa Rocha, Moda em Rodas, é um prazer participar de Ser Uma Solar. Muito obrigada por estar em mais esse projeto tão importante, porque é um projeto de conhecimento, educação e comunicação. Tem tudo a ver comigo. E bora divulgar, gente. Vai ter aqui todo o link da Reatec, vai ter o link da Consolidar, o link de Moda em Rodas, vai estar tudo aqui alinhado para a gente estar conectado numa grande rede inclusiva. Tá bom? Elô, gratidão, linda. Muito obrigada. Um beijo. Obrigado.